Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia, são 8 horas e 2 minutos, hoje segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021. É uma alegria estarmos juntos nesta manhã, segunda quinzena de janeiro, passa muito rápido, bênção de Deus estarmos juntos, né? Eu não os via há alguns dias, né? Mas já estamos de volta aí, né? Trabalhando, servindo com muita alegria. É importante, né? Desde já, você está compartilhando, né? Curtindo, colocando o seu comentário para que estejamos aí juntos, né? Anunciando, propagando, aumentando, potencializando, alcançando o maior número de pessoas possíveis. Pedi para o João, bom dia Léo, dê uma ligadinha no ar aí que está quente aqui dentro, né? E nós vamos aí já fazendo a lição de casa, que é curtir, compartilhar, colocar um comentário. Eu também já vou compartilhar aqui com os meus contatos do Facebook, né, para que nós possamos aí alcançar o maior número de pessoas, né? Enquanto isso, você aproveita também para colocar aí, né, a sua necessidade, seu pedido de oração. Lembrando que na página inicial da Igreja Encontros de Fé de Gravataí você encontra um canal de comunicação, né, que você manda a mensagem e ela é privada, né? Você privativo, né? Você manda uma mensagem ali, um pedido de oração, uma necessidade, uma dúvida, um tema a ser abordado. Se você quiser ficar no anonimato, você manda ali na página inicial. Você vai encontrar, envie sua mensagem, né? Tá lá, envie sua mensagem. E aí, essa mensagem fica realmente com a sua identidade preservada. Mas se você quiser compartilhar de uma forma pública, você pode aqui durante a live, né? Você pode colocar o seu comentário, você pode colocar aqui o seu pedido de oração, você pode interagir conosco ao vivo, inclusive cumprimentando e abraçando, saudando aqueles que estão nos acompanhando ao vivo nesta manhã de segunda-feira, hoje 18 de janeiro de 2021, 8 horas e 5 minutos, né? Estamos aí já na segunda quinzena de janeiro. Muita gente em férias, em trânsito, pessoal chegando, outros saindo, período de quarentena, ainda temos muitos desafios pela frente. Creio que o ano de 2021, né, será um ano que irá nos proporcionar muitas vitórias, né? E vitória, ela é consequência também de momentos de lutas e desafios, mas com certeza de muita alegria no Senhor Jesus. Então, você vai participando, vai clicando, vai curtindo, vai compartilhando. Estava com saudade dessa turma aí, né? Tirei uns dias, estava com a família, dei uma saída com a família, com os filhos. Foi muito legal. Agradeço a Deus a oportunidade que Ele nos dá de aproveitarmos momentos com a família. Pessoal, nosso telefone para contato, para agendamento, culto, quarta-feira, parada 64, às 20 horas. Na quinta-feira, às 15 horas. Na quarta, às 20. Na quinta, às 15. Na sexta-feira à noite, jovens e adolescentes. E domingo, nossa reunião da família. Lembrando que a nossa live, nosso culto é transmitido na quarta e no domingo. Na quarta às 20 horas e domingo às 19h30. Então, né, você pode fazer a sua inscrição pelo telefone para o culto de quarta-feira à noite, o 996-321-740. 996-321-740. Tá certo, pessoal? Então, e quinta-feira à tarde, às 3 horas da tarde, não precisa fazer inscrição, é só ir chegando, por ordem de chegada, ok? Então, às 3 horas da tarde, na próxima quinta-feira. Sexta-feira à noite, jovens e adolescentes, tem o telefone específico dos jovens, né? E domingo aí, nossa reunião da família, também você faz a sua inscrição e participa.
Vamos ver quem é que está com a gente nesta manhã. A Bruna Matos, bom dia, Bruna. Bruna, bom dia. Bruna que faz parte da nossa equipe aqui, né? Bruna que está aí no período de quarentena, né? Com algumas precauções. Bruna, abraço, carinho, Deus te abençoe. Aguardamos o teu retorno. Albertina também está conosco. Bom dia, pastor. Bom dia, Albertina, que provavelmente esteja falando de Brasília, a não ser que ela tenha retornado para a região de Gravataí. Abraço, Albertina, Deus te abençoe, a ti e a toda a família. Amara Nunes, bom dia, pastor e equipe. Estive no litoral em Bé, voltei ontem, fomos e voltamos com a graça de Deus e acompanhamos o culto ontem. Foi bênção, legal. Joia, esse pessoal aí participando, né? A Marileia Fraga também com a gente. Bom dia, pastor Márcio, Deus abençoe, bom retorno. Peço oração por portas de emprego. Amém, vamos estar orando. Inclusive, é importante as pessoas colocarem as suas necessidades para que no final do programa estejamos orando juntos, né? Sabemos que a oração, ela faz a diferença. Vamos ver aqui a Celiane Souza Lucas, bom dia, ela bota assim um bom dia, bem gauchão, bem largado, bem gostoso, aquele bom dia assim, né, de saudação, aquele bom dia de quem está vivendo bem. Bom dia, pastor e irmãos, legal, Celiane, Deus te abençoe, viu? Um bom dia também para ti, para tua família, para todos que estão ao teu redor. A Vera Regina Ramos bota bom dia, pastor Márcio, bênção de Deus, legal, Vera, que bom tê-la conosco aqui também, que bom estar junto com vocês novamente. O Mário Nunes também bota aqui, bom dia, pastor Márcio, equipe e demais irmãos, legal, joia, pessoal ligado conosco. Também o pessoal pode estar participando, né, colocando a mensagem, clicando, compartilhando, diversas formas aqui que as redes sociais, que o Facebook nos proporciona. Mas também você pode estar participando de um culto presencial. Então, reforçando, o 996-321-740, nosso telefone para contato, é o WhatsApp. Você faz a sua inscrição para o culto de quarta e de domingo. Eu vou estar quarta-feira ministrando uma palavra de fé, de socorro, milagres e libertação. Com certeza será bênção de Deus. Também o pessoal pode participar contribuindo. Contribuir é uma forma de colaborar. Você pode contribuir com a cesta básica, 1 quilo de alimento não perecível, para que nós possamos continuar firmes na obra social, né? Lembrando também de uma roupa, agora não um agasalho de inverno, mas uma roupa de verão, uma roupa leve, material de higiene e limpeza, porque a obra social ela não para, é inverno e verão. Nós queremos continuar ativos, se fazer presente como igreja naquilo que estiver dentro do nosso alcance. Então você pode contribuir sim. Uma cesta básica, 1 quilo de alimento não perecível, ou 1 quilo de alimento não perecível, e material de higiene e limpeza vai ser muito bem-vindo. Tá certo, pessoal? Também você pode investir financeiramente, né, na obra de Deus, obra social, na estrutura, aqui em toda a estrutura que é mantida para a transmissão do programa. Embora nós tenhamos aqui os nossos patrocinadores, é bem acessível aqui, né, a forma como a gente faz essa parceria com eles. Então, de uma forma bem acessível, o custo é baixo, né? Então, toda ajuda ela é sempre bem-vinda, toda oferta ela é sempre bem-vinda. Então, contribuir é uma forma de colaborar. Você tem ali no rodapé da sua tela os dados bancários da Igreja Encontros de Fé de Gravataí. Então, ali você tem todos os dados bancários. E se preferir, você pode usar o Pix. É a nova forma de fazer transferência sem custo nenhum. O Pix, né, da Igreja Encontros de Fé de Gravataí é o telefone para agendamento dos cultos. Então tá ali, ó, só tem que botar o 51 antes, que é o nosso código de área. 51 996 321 740. Tá certo, gente? Bênção de Deus. Saudade desta turma, saudade de estarmos juntos. Vou estar abordando um tema em seguida, né? Nós temos observado o que tem acontecido em nosso país, inclusive mais precisamente agora nos últimos dias. Triste falar isso, né? Mas em Manaus, eu sei que esse tema tem sido abordado reiteradamente, com certeza aqui meus colegas e meus pares, né, os colegas aí que têm estado conosco, têm abordado e tem sido reiteradamente pela mídia, pela imprensa, né, a questão do que aconteceu em Manaus. Nós temos que estar orando.
né? Orando pelas autoridades, pelas pessoas que são incumbidas e teriam a responsabilidade de prever e se organizar, aguardando uma situação como essa, sendo previdentes, né? Agir preventivamente. Mas a gente não está aqui para levantar discussões, polêmicas, nem acusar ninguém. Não é o nosso papel. Nosso papel como igreja é de estarmos orando pelas autoridades, orando para que as famílias enlutadas sejam confortadas e orando para que pessoas possam ser abençoadas e receber um milagre, né? Nós cremos que Deus, somente Deus, Ele pode reverter algumas situações. Então, em cima disso, eu quero desenvolver um tema neste dia, de que forma a gente pode contribuir. Eu achei muito bacana, muito bonito, várias pessoas, personalidades, né, do esporte, da música, pessoas que se foram solidárias e acabaram de alguma forma contribuindo na aquisição de tubos de oxigênio, né, enviando para Manaus. Nosso governador também ofereceu aqui no nosso estado, com a estrutura, embora nossa estrutura também seja um tanto quanto limitada, mas eu creio que a solidariedade, e se todos de alguma forma estendermos as mãos, e nós como igreja também, na oração, na intercessão, eu creio que juntos venceremos, né? Então, não teria como eu fazer meu primeiro programa de 2021, tendo em vista o que está acontecendo lá em Manaus, sem fazer referência a isto, e também estarmos orando para que Deus guarde, para que nenhum estado passe por isso, para que nenhuma família, nenhum ser humano venha passar por isso. Então vamos estar orando para que mais pessoas, né, possam ser tocadas para contribuir financeiramente com aquele estado, na questão da aquisição de tubos de oxigênio, para que Deus possa tocar no coração das autoridades, dando, né, aquele start, aquele play, sei lá como vamos dizer aqui o termo moderno, né, para despertar, né, para despertar, e que eles possam ser sábios para tomar decisões que sejam benéficas para toda a sociedade, para o ser humano, né, lá no estado, lá em Manaus, na cidade de Manaus, e também aqui na nossa região, no Brasil como um todo. Tá certo, gente? Nós vamos a uma canção, tem bastante gente ligada conosco, daqui a pouquinho vou ler mais algumas mensagens. Estou com saudade dessa turma, vem aqui, quem mais está aqui, antes de ir para uma canção. A Cláudia Antunes, bom dia, pastor Márcio e equipe, bom dia, Cláudia. Ela disse: seja bem-vindo, Deus abençoe grandemente, pastor Márcio. Obrigado, Cláudia, que bom estarmos juntos. Helena da Silva, bom dia, pastor Márcio e equipe, Deus abençoe sempre a todos os irmãos, amém, glória a Deus. Obrigado. A Daiane Vieira, irmãos, orem por Marli de Moraes Alves e família, internada na CTI por Covid-19, está muito mal. Está orando, Daiane, com certeza, em nome de Jesus. A Cláudia coloca: depois do culto, cheio da presença de Deus, na sede ontem, não tem como não estarmos alegres no Senhor nesta semana que se inicia. Deus é tremendo, paz a todos. Legal, Cláudia, é isso aí, bênção de Deus. São 8 horas e 16 minutos, nós vamos a uma pequena canção, rapidinho. Pastor Adural também já está com a gente, já está no estúdio aí. Nós vamos bater um papo aqui, conversar um pouco sobre a palavra de Deus, juntos somos edificados. Vamos a uma canção e já voltamos. E a ele os reis se prostram.
glorificamos o teu nome, Senhor. Estamos de volta, 8 horas e 21 minutos, tá? Amanhã de segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2020, junto comigo, meu colega, meu amigo, pastor Adroaldo. Bom dia. Bom dia, pastor Márcio. Bom dia a toda a equipe. Saudade do senhor, pastor. Benção, né? Benção, saudade também de estar junto com benção. vocês aí, né? Saímos uns dias com a família, é muito bom, né? Esse período de... É bom e necessário, né, pastor? É, claro. E Deus nos proporciona, né? A gente fica muito feliz por tudo que Deus tem feito. Nós estávamos falando aqui, pastor Adroaldo, deixando o gancho para o segundo bloco. Falei a respeito de Manaus, né? Não tem como não... Né? Inclusive, tem algumas imagens nas redes sociais mostrando muita gente orando na rua, né? Orando, diz que tem um número muito grande de cristãos lá, né? De evangélicos naquela região. Mais de 50% da população é cristã. Eu tive o privilégio de poder estar algumas vezes em Manaus e realmente o povo de Deus lá é um povo bem ativo, assim, é muito bacana, assim, a cidade. E é muito duro, assim, eu tenho amigos que moram lá, né, e a situação lá realmente está bem complicada, né? Tu sabe que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, não é contra as pessoas. Eu citei aqui as autoridades responsáveis por se organizar, por ter estrutura para atender a demanda, mas não com o intuito de acusação, de apontar. Não é o nosso papel como igreja, né? Com certeza. Tem quem é responsável por isso. Claro. O nosso papel é de estar orando, estar cobrindo e honrando as autoridades, né, daquela região e discernir no mundo espiritual, né, que todas as coisas ruins que se levantam, quando a Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, significa que não é contra o ser humano. Então nós temos o hábito de querer levantar o culpado como se isso fosse resolver a situação. Achou o culpado, resolveu o problema. Não é, né? Exatamente. Nós temos que discernir no mundo espiritual, né, pastor Adroaldo, que quando a Bíblia diz, Paulo diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra os dominadores deste mundo tenebroso, já diz dominadores. Muitas pessoas acabam sendo usadas pelo inimigo e todo o mal que se levanta contra a humanidade, contra o ser humano, né? Nós sabemos que existem forças espirituais por trás disso. Então, a solução não é querer arrumar um culpado, né, e crucificar o cara, né, crucificar a autoridade, seja lá quem for, né, se tem responsabilidade ou não, não nos compete. Existem instituições que têm essa competência, mas a solução ela está no Senhor, né? Então, como a nossa luta não é contra sangue e carne, é assim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, diz o apóstolo Paulo, as armas da nossa milícia, elas não podem ser carnais. Então, nós não podemos ser simplistas, né? E daqui a um pouco olhar, rotular um prefeito, um governador, um presidente, seja lá de que partido for, né? E rotular. A sociedade faz isso. Se é certo ou não, não vamos entrar no mérito, mas nós como cristãos nós não podemos fazer isso. A solução ela está em Deus, né? Então nós cremos que Deus pode reverter esse quadro. Deus ele pode, inclusive, quando Salomão pede sabedoria, a ele foi concedida a sabedoria. Nós devemos pedir sabedoria que vem do alto, e nós, como povo de Deus, podemos orar para que Deus dê sabedoria aos nossos líderes, né, políticos, para que Deus os abençoe e assim a sociedade seja abençoada. Como é que tu vê isso, pastor Adroaldo? A Bíblia nos fala sobre isso, para nós orarmos pelas nossas autoridades, né? Para que nós tenhamos uma vida, né, abençoada, de paz, né? Não tem como fugir disso. Nós temos uma responsabilidade como igreja, pastor, de nos encaixar, né, naquilo que é necessário. E o que é necessário, qual é a ferramenta, qual é a arma que a igreja tem? É a oração, né? Intercessão, né? Se colocar na brecha, né? A igreja ela tem um papel, não é um papel de crítica,
É um papel de solução nessa questão de ser luz. Exatamente. De ser o meio, né, pelo qual Deus vai trazer a bênção para essa região. Tu falou algo que me chama atenção, né? Na verdade, a igreja não é um canal de crítica. A crítica, muitas vezes, no sentido assim de apontamento, de acusação, parece que mais abre a ferida e gera mais polêmica e desconforto e contenda do que propriamente traz solução. Então, quando tu falou, se colocar na brecha, o que é a brecha? A brecha é por onde entrou algo que não deveria entrar. Exatamente. Esse é um texto, tu usou um termo bíblico, né? Se colocar na brecha. Então, como igreja, nos colocamos na brecha. Então, na brecha é fazer o curativo. É tapar o buraco, fechar a janela por onde o ladrão entrou, por onde o mal entrou. Então, espiritualmente nós podemos fazer isso. Não quer dizer, pastor, que nós não somos seres críticos. Não quer dizer que nós não percebemos as situações, nós não percebemos aquilo que não está certo. Não estamos anestesiados. E Deus até nos mostra aquilo que não está certo. Mas para quê? Para que nós venhamos estar orando por isso. Exatamente. Para que nós venhamos estar intercedendo por aquilo que realmente daqui a pouco não está certo, né? Nosso papel, então, é estar orando por essas questões. Daqui a pouco alguém vai dizer, mas os cristãos fecham os olhos para tudo. Não. Deus nos dá esse entendimento natural, esta revelação também daquilo que está oculto e aquilo que está visível e aquilo que está oculto. Deus nos dá esse entendimento, mas para que nós venhamos orar, interceder, estar colocando, né, a vontade de Deus em primeiro lugar, para a nação, para o nosso estado, para o nosso município. E eu creio, pastor, nós temos essa prática. Hoje tem oração na Namorado Vale, em todas as congregações, né? Nós temos batido muito forte essa questão da oração, porque eu creio que é um ano onde nós vamos orar, nós vamos buscar mais a presença de Deus. Eu tenho falado isso muito para no pessoal do Namorado Vale, e eu creio que na cidade, porque eu creio que é um tempo de nós vamos ter muitas batalhas. E eu tenho brincado, pastor, que uma forma de nós, brincado de uma forma, né, coisa séria, né? Mas afiar o machado. A oração é afiar o machado para não precisar fazer força. A oração, porque o irmão falou para mim um tempo atrás assim, olha, eu quando cortava a lenha, eu afiava de manhã o machado, eu afiava meio-dia e afiava de tarde. Pessoal, mas por que tanto? Não fazer por força. Não fazer força. Tem que fazer força. Então, se nós queremos realmente ver a diferença, se nós queremos ver as coisas acontecendo, se nós queremos, né, realmente ser, né, o meio pelo qual Deus quer abençoar esta terra, a oração, a intercessão e se colocar ali onde é necessário de uma forma, né, naquilo que Deus ensinou, que é a oração. As armas é através da oração. Quando um cristão se ajoelha e ora, pastor, as coisas acontecem no mundo espiritual. Acontecem, e aí entra a questão do que tem ocupado o nosso tempo. Daqui a pouco se perde muito tempo, ao invés de fechar a brecha, de abrir mais ela. É verdade. Se quer mais escandalizar, né, às vezes mas se perde muito tempo escandalizando ou maximizando a brecha, o erro, o que não deveria ter acontecido, do que propriamente trazer uma solução. Né? Então essa é a diferença do povo de Deus, né? Como a palavra nos ensina, a vida cristã nos leva como o pastor Adroaldo disse, nós temos um senso crítico. A gente percebe naturalmente e espiritualmente as coisas que acontecem. Então nós não estamos alheios e não enxergamos nada, temos sangue de barata. Não. A gente percebe, mas o nosso papel não é acusar. Né? Então, até porque quando se percebe a brecha, e se nós oramos para nos colocar na brecha, porque nós temos percepção daquilo que está acontecendo, senão não teria como se colocar na brecha, nem se perceberia. Paulo disse que ele não dava socos no ar. Exatamente. Ele tinha exatamente a direção que ele precisava agir, né? Exatamente. Então, essa questão de se colocar na brecha é não perder tempo, muitas vezes, até porque traz a revolta, né, pastor Adroaldo? Isso não é saudável. Porque, veja bem, quando se começa a enfatizar muito erro de uma autoridade ou de outra, tudo bem, tem as instituições, né? Nós vemos uma democracia, as coisas têm que ser as claras, mas o papel de igreja não é entrar nessa vertente. Por quê? Porque senão, daqui a um pouco, nós estaremos revoltados tanto quanto aqueles que não têm Jesus. Né? Então, se nós desfrutamos de uma paz que excede todo entendimento, estas coisas daqui um pouco te revoltam. E daqui um pouquinho tu vai para a carne. Daqui um pouquinho tu tá agindo e pensando tanto quanto as pessoas que estão no mundo.
Se é certo ou não o que elas estão fazendo, nós não vamos entrar no mérito. Claro. Nosso papel aqui não é polemizar. Nosso papel aqui é trazer uma instrução de acordo com a palavra de Deus. Quer ver coisa que eu, assim, eu sou crítico. Tu sabe disso, tu trabalha junto comigo na questão da obra. Esse com esse sorriso aí. Que benção. Que benção. O que vocês acham, gurizada? Porque assim, a gente tem zelo pela obra de Deus, para fazer as coisas. Mas assim, ó, se é algo que a gente procura ter cuidado, é para não escandalizar ninguém. Não expor ninguém. Então, tu é pastor, né? Tu tem andado junto comigo e a gente conversa algumas coisas, né? Que eu não converso com as pessoas. Né? Tipo, puxa, aquilo podia ter sido diferente. Agora, imagina se toda vez que alguém fizesse algo que não fosse como você gostaria, você fosse colocar no ventilador. Ia haver uma guerra. Como seria a igreja? Né? Então, se dentro do contexto igreja nós temos que ter essa postura, a igreja no contexto sociedade tem que ter essa postura de se colocar na brecha. Em oração, em intercessão. São 8 horas e 32 minutos. Nós queremos falar um pouco mais sobre isso. Nós vamos a um pequeno intervalo comercial e nós já voltamos. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana. Plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955. Parada 79, em Gravataí. Paiva Balas de Goma. 984-770080. Imola Veículos. Avenida Venâncio Aires, 3300, em Canoas. Consultor especializado Gilson Rangel. 999-755775. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas. Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros. Protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros. 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC. Táxi, guincho, troca de pneus. SOS Combustível. Venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51986130103 e 51993075407. Lube Mais. Lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada. De segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais. Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha. Centro automotivo para troca de óleo. Contato 2160-8242.
das 8 até perto das 9 horas da manhã. Tem mais gente conosco aqui. A Nayumi Santos, paz, pastor, irmãos, Deus abençoe o dia de todos, uma semana abençoada. Legal, Nayumi, obrigado. Tem mais aqui mensagem que ela botou. Nayumi Rodrigo, Central Park, legal, abração. Vou estar com os irmãos do Parque dos Anjos Barra Centro amanhã à noite. O Beto, bom dia, pastor Márcio. Beto da Funerária Santana, é um dos nossos patrocinadores. Abraço, Beto, Deus te abençoe, viu? Cara, muito legal, conheci há pouco tempo, uma pessoa fora de série, baita de um profissional. A Helena da Silva Melo, bom dia, pastor Adroaldo. Deus abençoe. Ele aí, pastor Adroaldo. Bom dia, minha irmã. Que legal. A Cláudia bota, pastor Márcio, sentimos sua falta, mas o Senhor foi bem representado pelos pastores Adroaldo Rodrigues e Paulo Rogério dos Santos. Esse ministério é bênção para nós, pastor. Legal, Cláudia, fico feliz. Querida, nosso ministério tem sido um celeiro, né? Pastor Isaías tem nos ensinado isso. E imagina só, né? A gente, o que faríamos sozinhos, né? Verdade, pastor. Nos edificamos mutuamente, né? Fazer discípulos, né, pastor? Fazer discípulos, né? Mas é claro, né? Glória a Deus pela tua volta. Amém. Legal. Pastor Adroaldo, essa questão de se colocar na brecha, né? Então, algumas coisas ruins acontecem, como a gente falou antes, a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados, contra as potestades. Então, daqui um pouco, a gente olha para a sociedade, a gente olha para o ser humano, a gente olha para as autoridades, a gente olha para o meio político, a gente olha para as necessidades que a sociedade tem e a gente parece que vai agora, o que vamos fazer? E o que a gente pode fazer para contribuir? Falamos em oração, né? É importante, a gente está orando, intercedendo, mas parece que o ser humano fica um tanto quanto impotente, né? E às vezes se coloca na condição de vilão quem são os líderes, como eu disse, né? E os responsáveis por proporcionar ao povo algumas coisas, mas quando nós olhamos para o ser humano, Deus olha o ser humano igual para todos. Então a solução, de acordo com o Evangelho, e nós como igreja, para que a gente não entre nessa corrente de amor e ódio, né, de eu amo fulano porque fez bem, eu odeio o outro porque não fez o que deveria ser feito, para que a gente não venha se contaminar, né, com este mundo, né, e realmente se colocar na brecha e se manter incontaminado do mundo. Eu creio que o ser humano como um todo, ele precisa cair em si e reconhecer a grandiosidade e Deus como Deus, se voltar para Deus. Eu creio que essa responsabilidade de proporcionar isso na proclamação do Evangelho é da igreja, né? Então o nosso papel é que levar as pessoas a ter conhecimento para que elas possam reconhecer, olha o que diz em Romanos capítulo 1, versículo 20. Quero ler para vocês. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis, e aí vai afora, né? Versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e aí vai afora o texto bíblico. Então, nós percebemos que a natureza, por si só, né, nós falamos em férias, é período do pessoal passear, as pessoas contemplam hoje, no seu período de férias, a natureza na serra, no Planalto, no litoral, em diversas, cada um dentro do... Debaixo de uma sombra, de uma árvore. Numa árvore, na beira de um rio, em família. Exatamente. Então é um momento onde as pessoas todas estão desfrutando, de alguma forma, quer seja crente ou incrédulo, desfrutando daquilo que foi proporcionado por Deus. Eu me lembro quando Jesus disse, né,
que Deus faz vir chuva sobre maus e bons, e sobre justos e injustos. Então mostra um Deus criador, que sustenta todas as coisas e proporciona, e alguns até falam aqui das nossas imagens aqui atrás, a Cláudia em seguida comenta, né? Bonitas, né? As imagens aqui atrás, e é fruto da criação de Deus. É fruto do atuar de Deus, é fruto da palavra de Deus, porque todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra de Deus. Então, o ser humano, aqui está dizendo que porquanto o que de Deus se pode manifestar, se conhecer, é manifesto entre eles, entre os homens, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidas por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. E mais adiante diz que o homem é entregue às concupiscências do próprio coração. Me dá uma caneta aí, vou até sublinhar aqui, me alcancei. O homem é entregue à concupiscência do seu próprio coração. E aqui tem um ponto, pastor Odaldo, que eu queria te ouvir, né? Que o homem é entregue à concupiscência do seu próprio coração. E nós vemos por que algumas coisas acontecem. O homem, quando é entregue às concupiscências, são desejos que fogem ao seu controle, que agem na sua natureza, na sua carne. O homem acaba se desviando, o homem acaba não contemplando a Deus como Deus, e o homem acaba olhando mais para si mesmo. E aí eu vejo que o nosso adversário, as forças espirituais do mal, começam a ganhar espaço. Porque o filho longe do pai, o filho quando não contempla o poder, a glória, a majestade do pai, Deus, né? O filho quando ele... Aí nós vamos entrar na história do filho pródigo, né? Volta e meia a gente cai nessa, né? É o filho entregue a si mesmo. O homem foi entregue às concupiscências do seu próprio coração. O que significa isso? O homem que não contempla Deus, o homem que não reconhece que toda a criação testifica, né, esse Deus maravilhoso, os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder e toda a sua divindade, claramente se reconhece, desde o princípio por meio das coisas que foram criadas. E nós vemos as pessoas hoje em trânsito, férias, coisa e tal, a natureza, e coisa bem boa tirar férias, coisa boa curtir essa brisa, coisa boa fazer uma trilha, coisa boa fazer uma trilha a pé subindo tal morro, foto do pôr do sol e tantas coisas bonitas que a natureza nos proporciona, e essa natureza, a complexidade dela, testifica a Deus. Ela em si testifica a Deus. E aí o homem, ele acaba, mesmo a natureza anunciando a complexidade da criação, o quanto esse Deus é poderoso, e Deus proporcionou isso a todo ser humano para desfrutar das coisas que foram criadas, ao mesmo tempo este homem volta as costas para Deus. E este homem, ele é entregue por Deus, não que Deus o colocou nesta condição. Bom, se o homem virou as costas para Deus, o homem quer viver a sua vida sendo ele Deus de si próprio. E quando o homem assim age, ele está sendo entregue às concupiscências do seu próprio coração. Bom, então se é o que tu quer, então que tu viva de acordo com os desejos do teu coração. E aí, quem é que ganha espaço, pastor Odaldo? Nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra as forças, né, espirituais do mal, contra os dominadores desse mundo tenebroso, porque é o filho longe e ausente, embora desfrutando. Incrédulos também desfrutam da complexidade, da majestade, da glória e do poder de Deus testificada por meio da criação. Mas o homem acaba se tornando um alvo fácil. E aí nós vemos várias coisas ruins acontecendo na sociedade. Então, esta clareza que nós como igreja temos que ter e levar para a sociedade para que as pessoas possam se voltar novamente para Deus. As pessoas compram casa na praia, quem pode, ou se não pode, dá uma passeada, fica um dia, vai a Tramandaí, tu olha ali o rio, tu olha o mar, tu olha, às vezes tem os golfinhos, botos ali que entram, a gente fica maravilhado. Só que tudo isso está sendo contemplado porque Deus nos proporcionou. E daqui a um pouco a gente vira as costas para esse Deus. O ser humano vira as costas para esse Deus. E o ser humano, longe desse Deus, entregue aos seus próprios desejos do seu coração, ele se torna um alvo fácil e começa a vir toda sorte de coisas ruins. Então, como reverter isso?
né? O ser humano precisa ter um reencontro com esse Deus. As pessoas, por isso que nós falamos, eu falei no início, sobre a questão não é procurar um culpado. Está acontecendo algumas coisas em Manaus, está acontecendo tantas coisas no mundo como um todo, na sociedade como um todo. Como barrar isso? Como contribuir para que isso não aconteça? Eu creio que o ser humano tem que se voltar para Deus. Como é que tu vê isso, pastor Adroaldo? Sabe, até eu comentei isso na semana passada aqui, pastor, que a chuva ela cai sobre todos, né? Mateus 5 falava, Jesus fala, né? E aí se tu parar a pensar, se nós sairmos na chuva, nós vamos se molhar. Mas quem tem guarda-chuva não se molha. Então, assim, há situações que acontecem, né? E recai sobre todos. Né? Essa questão da pandemia vem sobre todos. Né? Assim, as bênçãos de Deus vêm sobre todos. Né? Mas, assim como Deus coloca um guarda-chuva para nos livrar daquilo que é mal, daquilo que não é bênção, também o diabo arranca o guarda-chuva, né? Ele coloca o guarda-chuva para que a gente não receba aquilo que Deus tem para nós. Quando nós estamos afastados de Deus, nós estamos suscetíveis àquilo que o inimigo, aquilo que o diabo tem investido na vida das pessoas. O ser humano, ele nessa grandeza, olhando para si mesmo, ele esquece de olhar para essa grandeza de Deus e começa a achar de si, como a Bíblia diz, além do que convém, e para de olhar para esse Deus que nos dá todas as coisas e passa a viver uma vida desfrutando daquilo que Deus deu. Mas não é só isso que Deus nos deu, não é somente a natureza, né, pastor? Essas maravilhas que Deus fez já apontam para Deus, mas Deus tem muito mais. Uhum. Deus nos criou e nos colocou nesta terra. Eu não vou esquecer nunca do primeiro programa que a gente fez aqui, onde o pastor comentou que Deus confiou tudo para nós, mas nós abrimos mão disso. E o diabo tomou conta, então, ele tomou posse daquilo que nós abrimos mão. Tá lá em Gênesis, né? Em Gênesis. Então, mas Deus criou o ser humano para ter este relacionamento, esta comunhão. E através deste relacionamento nós vamos desfrutar de uma forma mais completa aquilo que Deus fez. Porque não adianta você estar num lugar, numa praia bonita, contemplando o que Deus fez, mas a tua vida, que também é preciosa, e é aquilo mais precioso que Deus fez, está longe de Deus. Até porque, na verdade, muitas pessoas desfrutam, mas não contemplam Deus como Criador das coisas que elas estão desfrutando. Elas desfrutam, mas não dão valor e não reconhecem a Deus como reconhecimento de Deus. Exatamente. Até porque elas estão longe de Deus. Exato. Né? Então aí nós vemos o ser humano, né, de que forma a gente pode hoje, como igreja, contribuir, nos colocar na brecha. Né? Eu creio que anunciar o Evangelho é o caminho. Anunciar o Evangelho é o caminho. Se nós olharmos em 2 Crônicas 7,14, um texto bem conhecido, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, como povo de Deus, eu creio que nós temos que orar mais, nós temos que buscar mais. Nós podemos desfrutar do que a natureza, do que Deus nos proporciona por intermédio da criação, assim como a sociedade incrédula, quem não é crente, quem não crê, né, também desfruta e contempla e tira proveito de toda a criação, mas não conhecem esse Deus. E quando nós olhamos algumas coisas ruins acontecendo, nós temos que discernir que a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra os dominadores deste mundo tenebroso, das forças espirituais do mal. E a maneira do ser humano vencer estas coisas, para que as pessoas possam desfrutar dessa presença de Deus misericordiosa, bondosa, dessa presença de Deus que nos protege, nos guarda destas coisas, Deus operando um milagre, é o ser humano se voltando para Deus. Essas pessoas que hoje olham sem conhecer a Deus e olham para a criação, desfrutam dela, contemplam a criação, mas não reconhecem o Deus que, por intermédio da sua palavra, criou todas as coisas. E esta palavra de Deus, esse Deus poderoso, se manifesta também pela sua palavra para fazer o ser humano cair em si. Então é importante que nós estejamos cada vez mais, pastor Adroaldo,
nos colocando na brecha, orando, intercedendo, não caindo em polêmica, em discussão, aproveitando as oportunidades para pregar o evangelho, para testemunhar. Aí a gente fala sobre as redes sociais, sobre o curtir, sobre o compartilhar, sobre o comentar, né? Vamos valorizar. Tu sabe que eu me preocupo quando as pessoas falam muito de coisas ruins. Sabe que nem eu falei no início aqui, eu tenho um senso crítico e a gente quer fazer a obra com zelo. Então, só que a gente não pode perder aquele como é que eu vou dizer, daqui um pouquinho, aquele senso de pôr na balança. Algumas coisas tem que haver o senso crítico para que elas sejam corrigidas, para que se cresça mais, para que as coisas cada vez mais sejam feitas com excelência. Agora, se daqui um pouco, qualquer reunião, toda reunião, termina a reunião, qual é o assunto? Isso estava ruim, estava ruim, estava ruim, estava ruim, estava ruim. E daqui um pouco... A Bíblia fala, né, pastor? Que a boca fala do que está cheio o coração. Daqui um pouco... O que Deus coloca no nosso coração? Com que Deus nos abastece? Deus nos abastece com uma palavra de fé, uma palavra de intrepidez, uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, uma palavra de cura, uma palavra de amor. Deus é amor. Quando o nosso coração é aquele coração, eu concordo, sim, eu faço minhas suas palavras, né? Quando o coração só traz coisas ruins, só reclamação, só murmuração, só apontando defeito. Aí não é senso crítico. Deus não traz isso para nós. Não. Deus ele é um Deus de amor. Ele é justo, correto, firme, né, na sua postura. A gente percebe um Deus firme, mas é um Deus de amor. Jesus, ele não veio para acusar o ser humano. Ele traz isso para nós. Ele não veio apontar o erro, ele veio salvar o ser humano. E exatamente. Quando o nosso coração é um coração revoltado, eu vou dizer, eu posso usar até essa palavra, é uma revolta. Exatamente. Pessoas são revoltadas, pastor. Faz até mal, pastor. Eu vou te falar, quando tem uma pessoa que só reclama e murmura, eu me afasto, pastor. Aí o ponto que tu falou, que assim, ó, que tem que estabelecer uma diferença entre senso crítico, o que está errado, como nós falamos no início. A gente não está cego, a gente não é cego. Claro. Está errado, nós temos que corrigir, nós temos que ajustar na nossa vida. Na obra de Deus aqui, nós conversamos sobre algumas coisas serem corrigidas. Né? E no trabalho, na vida comum do lar, nas relações entre amigos, em casal, tem coisas que precisam haver o senso crítico e precisa haver a correção para que haja, às vezes, né? Para que haja crescimento. Para que haja crescimento. Agora, vamos lá. Né? Não é tudo 100% ruim. Claro. E se tu só vê o ruim, né? Tem coisa errada. Tem coisa errada. Tem coisa errada. Então, quando a gente olha para a sociedade hoje, poxa vida, coronavírus, Manaus, pessoas morrendo por falta de oxigênio. Mas, gente, como igreja, nós temos que proclamar, viver e testemunhar um Deus que é amor. Que Deus ama tanto a liderança, os líderes responsáveis por organizar isso, tanto aqueles que estão morrendo, e Deus ama a todos. Então nós temos que nos colocar na brecha e não cair numa viés de murmuração, de reclamação, de acusação. Da boquinha nos colocamos num lugar de juiz, esse está certo e aquele está condenado. Às vezes é perda de tempo, perda de foco. Quando a nossa posição deveria estar fazendo algo útil, estamos reclamando e murmurando e apontando defeito. E as coisas continuam. Parece que o problema está ali, precisa ser resolvido, e o problema são vidas. Né? E aí o pessoal para ficar olhando o quê? Reclamando, e murmurando e falando mal. Aí o ponto, pastor Adroaldo, é fazer as pessoas reconhecer que, gente, a grandiosidade de tudo que Deus fez, olha quem Deus é, e se voltar para Deus. Então, se a natureza... Então, veja assim, quando a gente fala em férias, se fala geralmente em momentos bons, praia, seja lá o que for, ou interior, ou chácara, ou fazenda, ou sítio, ou ficar no pátio de casa tomando chimarrão na sombra, como tu falou. Foi Deus que criou tudo isso. Então, quando as pessoas se voltam para aquele que é criador de algo tão complexo, você se volta para ele, acontece o que esse Deus está dizendo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, é se voltar para aquele que criou todas as coisas, né? E se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, a terra significa onde vivemos. Haverá paz, haverá harmonia, haverá solução.
Mas cadê o milagre? Deus pode capacitar uma autoridade para trazer solução administrativa, para que as pessoas sejam abençoadas lá na ponta, na área da saúde, na área da segurança. Como Deus pode fazer, entre isso, milagres, inclusive de pessoas serem curadas sem explicação, dentro de um leito de hospital, no meio de uma UTI. Deus pode fazer milagres. Agora, Deus age da forma como Ele quer. Agora, nós precisamos se voltar para Deus. O ser humano precisa cair em si e reconhecer que os dias são maus. Que este Deus bondoso, que criou todas as coisas de uma forma complexa, e nós todos, quer crer em Deus ou não, desfruta da complexidade, da glória e do poder de Deus que se manifesta na criação. O que precisamos é nos voltar para esse Deus e dizer assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, eu reconheço que tudo é Tu que tem nos proporcionado. Quando você se volta para Deus, você se humilha diante de Deus, você reconhece a Deus como Deus e começa a adorá-lo como Deus por intermédio de Jesus Cristo, seu Filho, por intermédio do ministério da reconciliação, do plano de salvação, nós começamos a nos colocar na brecha. Nós não vamos achar culpado. Nós vamos trazer solução. Quem acha culpado é juiz, é consultoria, auditoria, é auditor, é a imprensa. Esse não é o nosso papel. Então, como igreja, meu irmão, você que está em casa, no trabalho, você que está nos acompanhando, nos escutando, nos assistindo, você que tem congregado conosco, nós podemos fazer mais se nós continuarmos nos voltando para Deus e levar as pessoas a ter esta compreensão que temos. Quanto mais pessoas se voltam para Deus, reconhecendo a Deus como Deus, orando, intercedendo e buscando e clamando e aceitando Jesus como o Senhor e Salvador, nós estamos usando as armas que Deus nos proporcionou. E aí entra a oração, a intercessão, e milagres vão acontecer. São 8 horas, pastor Adroaldo, e 59 minutos. Nós vamos orar nesta manhã. Tem vários pedidos de oração, pessoal ligado conosco. Vamos orar nesta manhã, em nome de Jesus. É digno de toda a honra, glória e louvor. Nós te adoramos esta noite, Senhor. Aleluia, obrigado pela tua presença nesse lugar. Pai, nós oramos nesta manhã e Te somos gratos por toda a criação. Amém, Deus. Somos gratos porque Tu és Deus. Sim. Pedimos a Ti, Senhor, perdoa os nossos pecados, nos lava com Teu sangue, toma nossas vidas. Intercedemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. E clamamos, Senhor, pela sociedade, pelo meio em que estamos vivendo, onde estamos inseridos como seres humanos, como igreja. Nós oramos, Pai, para que venha, Deus, a Tua presença. Nos colocamos na brecha. Oramos, Senhor, por esta nação. Oramos, Deus, pelo mundo como um todo. Nós oramos, Senhor, nos sujeitando a Ti, resistindo ao mal em nome de Jesus. Oramos para que venha a Tua solução, Senhor, aonde não há solução. Que venha vida onde não há vida, que venha sabedoria onde não há sabedoria. Nós oramos abençoando a vida, Senhor, daqueles que estão sofrendo, aqueles que estão necessitados. Nós oramos, Senhor, aqueles que foram entregues aos seus próprios desejos, aos desejos do seu coração, para que possam cair em si, sejam tocados pelo poder do Teu Evangelho. Nós cobrimos a vida de cada um, Senhor. Oramos pela igreja nesta região, oramos pela sociedade, oramos, Senhor, por cada pedido de oração, por cada um que nos assiste, cada um que nos escuta. Toca, Deus, com Teu poder, abre portas de emprego, abençoa a saúde de cada um. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor, toda enfermidade, repreendemos em nome de Jesus toda a atuação deste coronavírus, Pai, em nome de Jesus, que esse mal retroceda, que esta maldição seja quebrada, anulada, em o nome de Jesus. Nós oramos, Pai, em especial nesta manhã, pela cidade lá, Manaus, Pai. Toma aquela região. Sim, Pai. Toma aquela região, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai. Salva, cura. Oramos pelas autoridades, oramos, Senhor, por todo aquele que tem uma responsabilidade quanto à organização, Senhor, na área da saúde daquela região. Abençoa, 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 Pai. Guarda, livra de todo mal. Cura as pessoas, Pai. Venha a Tua presença, nos colocamos, Senhor, como irmãos na brecha, cobrindo a igreja daquela região, Pai. Abençoa nossos irmãos, liberta, Senhor, os incrédulos, para que sejam salvos, Senhor, e desfrutem da Tua glória. Nós somamos com nossos irmãos em oração, em nome de Jesus. Nos dá uma semana abençoada. Abençoa cada culto, cada lar, cada família. Guarda o deslocamento de cada um que está em férias, Pai. Em nome de Jesus. Guarda a saída, guarda a chegada. Abençoa, Pai, em o nome de Jesus.
Que não falte mantimento, que não falte suprimento, Pai. Amém, Deus. Em nome de Jesus, muito obrigado, Paizinho Amém, querido. Deus. Em nome de Cristo oramos. Amém, amém Jesus. e amém. Aleluia. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Faltou nosso áudio ali, deu uma trancada. São 8 horas, aliás, 9 horas e 2 minutos. Hoje, dia 18 de janeiro de 2021. Hoje tem oração à noite no Parque dos Anjos, Parque Florido, Morada do Vale 1 e 64. Amanhã à noite tem Reunião na Morada do Vale, no Parque Florido e Parque Barra Centro. É isso aí. Amanhã eu vou estar com os irmãos do Parque Barra Centro, na Avenida Centenário 1170, a partir das 20 horas. Vai ser legal, vai ser jóia. Vamos estar juntos. Quarta-feira eu vou estar aqui na 64, na Dorival de Oliveira 5931. Faça sua inscrição, 996-321-740. É o nosso telefone para fazer inscrição via WhatsApp. O mesmo telefone, se botar o 51 na frente, você tem a chave Pix para poder contribuir e ofertar com tudo que tem sido feito. É uma alegria estarmos juntos. Amanhã estaremos de volta a partir das 8 horas da manhã. Vai poder estar junto? Com certeza. Então tá, vamos estar aqui eu e o pastor Adroaldo. Deus abençoe a nossa equipe, João, o Léo, pastor Adroaldo. Benção, alegria. Até amanhã. Forte abraço, carinho. Deus te abençoe e a paz do Senhor. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. Apresentação, pastor Márcio Santana Dias e equipe. Te adoramos, Senhor, pois Tu és o único digno de receber a glória, a honra e a adoração. Obrigado por Tua fidelidade e pelo Teu amor, Jesus. Tua fidelidade. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como Tu, bendito Deus. Grande é Tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como Tu, bendito Deus. Grande